Olá, pessoal! Eu sou a Rayane e vou falar sobre os vírus hepatotrópicos. Esses vírus são agentes etiológicos das conhecidas hepatites virais, representando um importante problema de saúde pública, por serem capazes de incidir casos de morbidade e mortalidade. Essas hepatites são causadas por agentes de diferentes gêneros e famílias. Esses vírus têm em comum o tropismo, ou seja, a afinidade pelo fígado, levando a danos hepáticos que podem ser graves. Os vírus da hepatite A e da hepatite E são transmitidos de forma entérica e causam hepatites agudas. Essas hepatites são endêmicas em locais onde o sanitarismo é deficiente e regiões afetadas pela pobreza. Isso acontece pela falta de tratamento da água e de segregação do lixo. Já o vírus da hepatite B e da hepatite C são transmitidos pela via parenteral, ou seja, através de injúria percutânea, utilizando instrumentos com sangue infectado, como agulhas, seringas, piercings, instrumentos de tatuagem, alicates de unha, intervenções cirúrgicas e procedimentos odontológicos. Além disso, as drogas injetáveis também são uma grande preocupação quando se trata da infecção por esses vírus. Esses agentes representam os principais agentes etiológicos da hepatite crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular em todos os continentes. Outro vírus hepatotrópico é o vírus da hepatite D. Esse vírus depende da presença do vírus da hepatite B para sua replicação, ou seja, precisa de uma co-infecção com o vírus da hepatite B. Os pacientes que têm essa infecção podem ter uma pior consequência do que a infecção apenas com o vírus da hepatite B, tendo mais risco de falha hepática, nos casos de infecções agudas, e maiores chances de desenvolvimento de câncer hepático, no caso de infecções crônicas. Pelo fato das hepatites A, B, C, D e E se diferirem em sua distribuição e rotas de transmissão, as estratégias de prevenção e controle devem ser adaptadas e específicas, de acordo com o vírus e a rota de transmissão, que varia desde medidas de sanitarismo, vacinas, descarte correto dos resíduos hospitalares e medidas de biossegurança. As hepatites virais são consideradas um grande problema de saúde pública no Brasil e são causadas principalmente pelos vírus A, B, C, D e E, sendo os vírus A, B e C os mais recorrentes no Brasil. O vírus da hepatite D é mais presente no norte do país e o vírus da hepatite E é bem menos frequente no Brasil. O vírus da hepatite A faz parte da família Picornaviridae, é transmitido via fecal oral, então tem muita relação com alimentos ou água contaminados, baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal. Outras formas de transmissão, então, são o contato pessoal próximo e o contato sexual, especialmente em homens que fazem sexo com outros homens. Os sintomas, se presentes, serão de fadiga, mal-estar, febre e dores musculares inicialmente e podem progredir para enjoo, vômitos, dor abdominal, constipação ou diarreia, além da presença de urina escura, que ocorre antes da fase de icterícia. Esses sintomas costumam aparecer de 15 a 50 dias depois da infecção e duram por cerca de 2 meses. O diagnóstico, enquanto a infecção é recente, é por exame de sangue, em que se busca a presença de anticorpos anti-HIV e IgM, que podem permanecer detectáveis por cerca de 6 meses. O tratamento não é muito específico, o médico irá prescrever o medicamento mais adequado para alívio dos sintomas e para garantir o balanço nutricional adequado, incluindo a reposição de fluidos perdidos, uma vez que os pacientes podem ter grandes episódios de vômitos e diarreia. A prevenção, alguns exemplos de formas de prevenção são lavar as mãos, lavar com água tratada alimentos que forem ser consumidos crus. No caso de creches, restaurantes, instituições fechadas, ter medidas rigorosas de higiene e usar preservativos e higienização das mãos, genitália, períneo e região anal antes e após as relações sexuais. E a vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a hepatite A. A vacina está presente no calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade e também disponível nos centros de referência para imunobiológicos especiais no esquema de 2 doses para pacientes como portadores crônicos do vírus da hepatite B, pessoas vivendo com AIDS, fibrose cística e transplantados de órgão sólido. O vírus da hepatite B é considerado protótipo para uma família de vírus denominada de Hepadineviridae. De acordo com o Boletim Epidemiológico de 2024, a hepatite B é a segunda maior causa de morte entre as hepatites virais, tendo sido responsável por 21,7% dos óbitos relacionados a essas doenças no período de 2000 a 2022. A transmissão do vírus se dá via sangue contaminado, como transfusão de sangue, compartilhamento de agulhas ou seringas, realização de tatuagens e colocação de piercings, sem o respeito das normas de biossegurança, entre outras coisas.
A via sexual também é um exemplo, que seria sem uso de preservativos. A via vertical, que seria da mãe para o filho durante o parto ou durante a gestação. Existe ainda a transmissão por compartilhamento de instrumentos de manicure, escovas de dente, lâminas de barbear, canudos de cocaína, cachumbos de crack, entre outras coisas. Os sintomas não costumam aparecer inicialmente. Muitas vezes a doença é diagnosticada décadas após a infecção, com sinais relacionados a outras doenças do fígado, que costumam manifestar-se apenas em fases mais avançadas da doença. São exemplos o cansaço, tontura, enjoo ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados. Inclusive, a ausência dos sintomas na fase inicial dificulta muito o diagnóstico precoce da infecção. O diagnóstico pode ser feito por meio de teste laboratorial ou teste rápido, uma pesquisa do antígeno do HBV, e caso der positivo, pode ser realizado um exame mais específico, que seria um teste de biologia molecular que identifica a presença do DNA viral. A hepatite B não tem cura, então o tratamento disponibilizado no SUS objetiva apenas reduzir o risco de progressão da doença e as suas complicações, como cirrose e o câncer hepático, e são duas as estratégias no tratamento da hepatite B crônica: o uso do interferon alfa convencional ou o interferon alfa pegilado, que são glicoproteínas que vão estimular a resposta imunológica do hospedeiro contra o vírus, e os análogos de nucleotídeos, que são agentes que vão atuar diretamente contra o vírus, inibindo a sua síntese e sendo seguros na supressão do DNA viral. Os medicamentos disponíveis pelo SUS para o controle da hepatite B são a alfa-P de interferona, o tenofovir desoproxila e o entecavir. Quanto à prevenção, tem-se a vacina, que está disponível no SUS para todas as pessoas não vacinadas, independentemente da idade. Além também de outras formas de prevenção, como usar camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, material de manicure, pedicure, equipamentos para uso de drogas, confecção de tatuagem e colocação de piercings. As hepatites virais são doenças de notificação compulsória, então cada ocorrência tem que ser notificada por um profissional de saúde no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Esse registro é importante para mapear os casos de hepatites no país e ajuda a traçar diretrizes de políticas públicas no setor. Oi, gente, aqui é a Gabriela e agora eu vou falar sobre a hepatite C e D. A hepatite C ocorre um processo infeccioso e inflamatório causado pelo vírus C da hepatite, podendo se manifestar de forma aguda ou crônica, sendo a crônica mais comum. A hepatite crônica pelo HCV é uma doença silenciosa que evolui de maneira sorrateira e provoca um processo inflamatório persistente no fígado. Segundo a OMS, 70% dos casos agudos se tornam crônicos, variando entre 15% a 30% em 20 anos. Pacientes infectados pelo HCV aumenta de 15 a 20 vezes o risco de ter o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Agora falando sobre as transmissões de HCV, ela pode acontecer por contato direto com o sangue contaminado, pelo compartilhamento de agulhas e seringas, por exemplo, em usuários de drogas. A reutilização e a falha de esterilização de equipamentos médicos ou odontológicos, falha de esterilização de equipamentos de manicure, procedimentos invasivos como hemodiálise, cirurgias, transfusão, sem o devido cuidado de biossegurança, relações sexuais sem preservativos, transmissões de mãe para o filho durante a gestação ou parto. Sobre os sinais e sintomas, aproximadamente 80% das pessoas não apresentam sintomas. Os 20%, o período de infecção varia entre 2 a 12 semanas, sendo sintomas febre, fadiga, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, urina escura e icterícia. Mas como os sintomas geralmente são leves, o diagnóstico pode passar despercebido. Por isso, é recomendável realizar testagens espontâneas na população prioritária para combater a hepatite C. Como a hepatite C é descoberta em sua fase crônica, o diagnóstico normalmente ocorre após o teste rápido de rotina ou pela doação de sangue. A realização destes testes rápidos ou sorológicos apontam a presença dos anticorpos anti-HCV. Caso o anti-HCV for positivo, é necessário realizar o exame da carga viral, HCV-RNA, para confirmar a infecção ativa pelo vírus. O tratamento da hepatite C é feito com os chamados antivirais de ação direta. São realizados geralmente por 12 ou 24 semanas.
e possibilitam a cura da infecção na maioria dos casos. É importante dizer que todas as pessoas com a infecção pelo vírus da hepatite C podem receber o tratamento pelo SUS. E como não existe vacina contra a hepatite C, para evitar a infecção é importante não compartilhar com outras pessoas objetos que possam entrar em contato direto com o sangue, usar preservativo, não compartilhar objetos utilizados para uso de drogas, e toda mulher grávida precisa fazer o exame para detectar a hepatite B e C durante o pré-natal. Falando agora sobre a hepatite D, também chamada de delta, que é causada pelo vírus HDV, para infectar um indivíduo, o vírus HDV é dependente da presença da infecção pelo vírus HBV, a hepatite B. A infecção conjunta da HBV e HDV é a hepatite viral mais grave. Apresenta uma maior ocorrência de cirrose e maiores chances de evolução para descompensação, carcinoma hepatocelular e morte. As formas de transmissões são as mesmas da hepatite B. Citando algumas, então, temos compartilhamento de materiais para o uso de drogas, relações sexuais sem preservativos com uma pessoa infectada, da mãe infectada para o filho, durante a gestação e parto. Em relação aos sinais e sintomas, apresenta-se tontura, cansaço, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urinas escuras e fezes claras. Também não podemos esquecer que, assim como as outras hepatites, a hepatite D pode não apresentar sintomas. Para o diagnóstico, é necessário então a realização de teste sorológico, detectando a presença ou não de anticorpos anti-HDV. Se o exame anti-HDV for reagente, a confirmação é feita pelo somatório de dados clínicos, epidemiológicos e demográficos. Mas, como principal, a confirmação é realizada por meio do exame de histopatologia, para identificar a hepatite D. Outros meios é pela quantificação de HDV-RNA, que hoje em dia é usado apenas para fins de pesquisas clínicas. Como tratamento, temos então a indicação do médico para seguir o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a hepatite B e co-infecções. É importante falar que o medicamento não promove a cura, e sim o controle do dano hepático. As terapias são compostas por alfa-peginferina 2A e um análogo de nucleotídeos. Todos os pacientes com hepatite D são candidatos à terapia disponível pelo SUS e podem ser encaminhados para um serviço especializado. Como prevenção, a gente tem a imunização para a hepatite B. Outras medidas envolvem o uso de preservativo em todas as relações sexuais e o não compartilhamento de objetos de uso pessoal que são pérfuro-cortantes, como lâminas de barbear, alicate, entre outros objetos.